Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. Nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, Gil Barabashi. Tudo bom, Gil? Tudo bem, Rodrigo? Tudo tranquilo, Gil. Nesta sexta-feira, o mercado de Nova York, para o algodão, cai forte, rompendo a barreira de 80 centavos de dólar por libra preço para os dois primeiros contratos. Gil, o mercado está chegando no fundo do poço? Olha, Rodrigo, quem poderia responder isso é esse financeiro internacional, né? A gente tinha uma perspectiva de uma melhora nesse quadro, nesses primeiros 2 meses do ano, mas já no final de fevereiro e agora nesse início de março, parece que as coisas mudaram e isso está influenciando negativamente o preço do algodão. Né? Você já vê aí movimentações e indícios que o Fed, o Banco Central norte-americano, vai aumentar a taxa de juros em patamares mais altos do que anteriormente. Isso deve levar a uma taxa terminal superior ao que o mercado imaginava há um tempo atrás. Isso aumentou a aversão de risco no mercado, fez com que os cenários em termos de consumo e de investimento ficassem mais fracos e, lógico, isso impacta o algodão, impacta os cenários de consumo de algodão, impacta aí essa postura desses agentes, principalmente da China, que é um grande comprador, da Ásia como um todo, né? E também dos investimentos do varejo do mundo em relação aos produtos têxteis, a formação de estoque, quer dizer, tudo isso acaba influenciando e tem um impacto negativo sobre a perspectiva de consumo e, naturalmente, isso afeta os preços do algodão negativamente, como a gente viu agora recentemente, rompendo essa linha dos 80 centavos. Vou aqui compartilhar a tela aqui para ver realmente o movimento que a gente está percebendo aqui no mercado, nessa rompimento dessa linha que você falou dos 80 centavos de dólar por libra-peso lá em Nova York para o contrato maio. Perfeito. E os fundamentos para o curto prazo têm uma perspectiva de mudança ou deve seguir nesse patamar por enquanto, Gil? Olha, Rodrigo, a gente tem essa volatilidade financeira que está interferindo, que explica essa mudança, né? A gente viu aqui que no gráfico ele vinha carregando de lado aqui, sustentando acima dos 80, não conseguindo ir acima dos 90, mas dentro desse nível, né? Recuperando daqueles 68 ali que ele foi quando escorregou lá em novembro do ano passado. O que a gente viu agora? Que ele se afastou do teto e rompeu o fundo, né? Essa volatilidade, esse financeiro vai interferir. Daí, se a gente esticar um pouquinho mais o horizonte, tem alguns fundamentos que podem interferir no preço do algodão. A safra brasileira já foi plantada, né? Então agora está em desenvolvimento, quer dizer, é o segundo maior exportador do mundo. Você teve agora, recentemente, no relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele revisando para cima a projeção da safra da Austrália, que com isso passa a ser o terceiro principal exportador, então mais um player importante, mais um sinal positivo em termos de oferta, e também, no caso dos Estados Unidos, a próxima safra, né? A gente não fala mais da safra do ano passado, já está falando da próxima, e a primeira ideia que se tem, dado no Fórum do USA no final do mês passado, é que você vai ter um recuo na área, tudo bem, era esperado, né? Mas você vai ter um aumento na produtividade e uma produção maior, porque o ano passado você teve muito abandono por causa da seca. Esse ano você vai ter menos abandono, você vai ter uma área menor, mas você vai ter um potencial produtivo maior dentro do cenário de clima, dentro da normalidade, produtividade média normal, né? Então, tudo isso deve trazer a safra americana para cima. Então, quer dizer, você tem essa volatilidade de curto prazo e um cenário de médio e longo prazo que aponta aí sinais positivos em termos de produção. Estados Unidos, Brasil e Austrália. Isso também pode influenciar essa curva de preço do algodão. Perfeito. Então, por enquanto, o que deve ditar o rumo do mercado é a parte financeira mesmo, né? Que tá influenciando mais, está mais presente no mercado no momento, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que a gente está vendo agora é muito de curto prazo, é muito de mudança de humor, né? A alta e baixa do petróleo, mudança de humor dos investidores, isso tudo impacta esse cenário de curto prazo. O algodão é muito sensível, é mais que outras commodities em relação a essas questões financeiras, cenários de variação de renda, quer dizer, isso tudo impacta de uma forma mais intensa o mercado de algodão e ele está muito sensível a isso. No médio e longo prazo, a gente tem esses cenários mais positivos em relação à produção, né? Mas também se espera que a demanda dê uma resposta, né? Então, esse equilíbrio entre o que a gente o desenvolvimento da produção e a resposta de consumo, de demanda, principalmente de demanda chinesa, para o segundo semestre, é que vai trazer o equilíbrio de longo prazo. No curto prazo, a tendência é volatilidade e muito impactado pela questão financeira. Perfeito. Internamente, Gil, tu havia me dito que o mercado está mais sensível ao cenário exterior, né? A Bolsa de Nova York está influenciando mais, né, o mercado interno. Como é que está acontecendo isso, Gil? Olha, a gente está na entre-safra, terminou de plantar a safra 22, 23 agora, então, quer dizer, ela está em desenvolvimento, vai demorar um tempo ainda para chegar esse algodão novo no mercado, então a gente está entre-safra, né? Então, normalmente, o que acontece? Um descolamento do preço interno em relação ao referencial externo. Por conta da questão sazonal mesmo, né? Só que isso vinha acontecendo com os prêmios mais altos no Porto, com o mercado interno tentando descolar de Nova York, principalmente quando Nova York caía. A gente vem observando nas últimas semanas um movimento de maior correlação em relação ao preço físico interno, com relação ao referencial internacional. Isso indica o seguinte, que no equilíbrio, o que faz na entre-safra o preço descolar? É que você tem mais compradores do que vendedores, né? Então, o mercado descola do referencial externo. Quando ele busca aproximação, ele fica mais vulnerável, ele fica mais atrelado a esse movimento externo, quer dizer que você não tem existe um equilíbrio entre comprador e vendedor, até com viés aí de que existe mais vendedores do que compradores, por isso e procura essa relação maior com o preço internacional para tentar viabilizar a exportação, né? Isso quer dizer o seguinte, que nesse momento, no mercado interno, antes estava na mão, basicamente na mão do vendedor, e hoje ela saiu um pouco da mão do vendedor. Ela está passando, ainda está num processo de transição para a mão do comprador, e por isso ele não consegue descolar, ele fica mais sensível, e quando você tem uma queda lá fora, essa queda está batendo nas ideias de compra e o mercado está caindo, né? Ele não está conseguindo resistir às perdas lá fora, né? Então, isso não é muito normal na entre-safra, né? E é justamente esse sintoma de que você tem mais vendedores do que comprador nesse momento no mercado, né? Então, o mercado físico está buscando novamente ficar mais próximo da realidade externa para tentar viabilizar a venda para fora. Mesmo a gente estando na entre-safra, mesmo a gente está aí, teoricamente, você tem menos produto disponível, né? Sim, perfeito. E em relação às exportações, né, Gil, nós temos um fator importante é o dólar, né? O produtor precisa poder exportar, precisa de um dólar competitivo. O que a gente pode esperar do dólar para as próximas semanas, Gil? Olha, ele ainda, viu, Rodrigo, ele ainda deve seguir volátil, né? Você tem uma cena externa e uma cena interna, elas estão distantes. Lá fora, o dólar está ganhando valor em relação às outras moedas. Aqui, ele está tirando um pouquinho do prêmio de risco, por conta aí do mercado estar esperando o novo arcabouço fiscal do governo Lula. Então, você tem esses cenários. A ideia é que você tenha um pouco de volatilidade, e se vier um sinal fiscal positivo aqui no Brasil, né? Você pode até ter alguns movimentos de correção. Novamente, agora ele voltou a flertar com a linha de 5,20 por conta do quadro externo. Se tem um quadro externo acomodado e uma melhora fiscal aqui internamente, aquele traçado anterior do dólar voltar ali para tentar caminhar em direção à linha dos 5,10, ele pode acontecer. Agora, dentro de um quadro de fiscal ruim, com o aumento da aversão ao risco, ele pode romper essa linha dos 5,20 novamente e buscar os 5,25
que é a resistência que ele vinha oscilando. Por enquanto, o que está pesando é o seguinte, o mercado está apostando mais numa acomodação de baixa, ainda volátil em relação à cena externa, mas com um quadro interno mais positivo que pode ajudar o dólar a se acomodar num patamar um pouco mais baixo. Isso, para quem exporta algodão, você está tirando também um pouco dessa força da exportação, né? Porque você tira um pouco da relação de dólar em relação ao real, né? Você é menos reais por dólar exportado, né? Então, é isso que a gente está vendo nesse momento, né? Mas, o dólar é extremamente volátil, né, Rodrigo? Então, o que a gente está falando agora, amanhã pode não estar valendo, daqui 15 dias não pode estar valendo, porque o que está no radar agora é a questão fiscal, principalmente a questão do arcabouço fiscal, né? E lá fora, o Fed, qual vai ser a postura? O que ele vai indicar na próxima reunião do FONC, né? E depois os sinais que ele dará para o restante do ano. Né? Então, você tem esses dois fatores que devem trazer sinalização para o dólar lá fora e aqui dentro. A ideia hoje, né, é que você tem espaço para o dólar cair um pouquinho se a gente vier com fiscal bom ao longo com um arcabouço fiscal positivo, uma leitura do mercado positiva em relação ao arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal do governo. Perfeito. Muito obrigado por todas as informações, Gil, e até uma próxima oportunidade. Tá bom, Rodrigo. Eu que agradeço o convite e até uma próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.